Milena tinha sua vida perfeitamente planejada. O casamento com Rogério se aproximava, os sonhos estavam alinhados e a felicidade parecia garantida. Mas o destino, sempre imprevisível, trouxe de volta alguém capaz de abalar todas as suas certezas. Alexandre, o irmão mais velho de Rogério, regressa do exterior carregando histórias, charme e uma presença arrebatadora que Milena jamais imaginou enfrentar. Entre o dever e o desejo, entre a promessa de um futuro estável e a chama de uma paixão proibida, ela descobrirá que o coração nem sempre segue as regras da razão. Inscreva-se no canal, curta e comente. O mês de dezembro chegava trazendo consigo o calor abafado das tardes, o cheiro de flores frescas e um ritmo diferente nas ruas da cidade. Milena sempre adorava essa época do ano. Era como se tudo ganhasse novas cores, novos sons e novas expectativas. A proximidade das festas de fim de ano enchia o coração das pessoas de esperança. E para ela não era diferente. Estava prestes a casar-se com Rogério, seu noivo há 2 anos, e já ensaiava em sua mente cada detalhe da cerimônia que aconteceria. No início do próximo ano, Rogério era um homem de coração generoso, trabalhador e atencioso. Desde que se conheceram, ele havia lhe oferecido uma segurança rara, um sentimento de cuidado que fazia Milena acreditar que, ao lado dele, nada poderia dar errado. Naquela manhã, ela organizava flores na varanda quando a campainha da casa de Rogério tocou. Curiosa, limpou as mãos no avental e correu para atender. Assim que abriu o portão, seus olhos se depararam com uma figura que por alguns segundos a deixou sem ar. Era Alexandre. O irmão mais velho de Rogério havia morado por mais de 10 anos no exterior. Trabalhando como arquiteto, Alexandre havia se mudado para a Espanha, de onde raramente voltava. Suas visitas eram escassas e, na maioria das vezes, muito rápidas. Milena conhecia-o apenas por fotos, algumas ligações em vídeo e pelas histórias que Rogério sempre contava com orgulho. Mas agora, ali diante dela, não era uma imagem na tela, nem uma lembrança distante. Era um homem de presença marcante, de olhar intenso e sorriso que carregava algo misterioso. Alexandre trazia no rosto a leveza de quem conhece o mundo, mas também a intensidade de quem viveu experiências únicas. Seu porte alto, os traços fortes e a voz grave fizeram Milena sentir um arrepio que tentou disfarçar. "Você deve ser a famosa Milena", disse ele, abrindo um sorriso acolhedor. "Finalmente nos conhecemos pessoalmente. E você é o Alexandre", respondeu ela, tentando manter a naturalidade, embora seu coração batesse mais rápido que o normal. "Seja bem-vindo." Ele entrou com a mala de viagem e olhou em volta. A casa que Rogério havia construído era motivo de orgulho para ele, e Alexandre parecia observar cada detalhe com interesse. Milena, ainda um pouco desconcertada, ofereceu-lhe água e café. Poucos minutos depois, Rogério chegou, e a cena que se seguiu encheu o ar de emoção. Os 2 irmãos se abraçaram com força, como se tentassem recuperar em segundos todo o tempo que passaram separados. Milena observava a cena com ternura, mas também com uma sensação estranha, que não soube nomear. "Mano, você não imagina a falta que fez", disse Rogério sorridente. "Eu não esperava que viesse agora tão de repente. Resolvi aparecer de surpresa", respondeu Alexandre. "Precisava estar aqui. Queria ver você antes do casamento." O coração de Milena acelerou ao ouvir aquelas palavras. Ele ficaria até o casamento. Isso significava semanas de convivência, de partilhas, de proximidade. Durante o jantar daquela noite, a conversa fluiu entre lembranças de infância, histórias engraçadas e planos para o futuro. Alexandre falava com paixão sobre seus projetos na Europa, mas sempre deixava escapar uma saudade do Brasil, das raízes que o formaram.
Milena ouvia atenta, fascinada não apenas pelas palavras, mas pela maneira como ele as dizia. A cada olhar cruzado, a cada gesto, ela percebia que algo se despertava dentro de si. Algo que não estava em seus planos, algo que a assustava. Rogério, alheio a tudo, apenas celebrava a presença do irmão, feliz por tê-lo novamente por perto. Mais tarde, quando todos já se preparavam para dormir, Milena saiu até a varanda. O céu estava limpo, pontilhado de estrelas. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. É só impressão. É só porque ele é diferente, dizia para si mesma. Mas no fundo, sabia que não era apenas isso. Um barulho de passos a fez virar-se. Era Alexandre, que também havia decidido apreciar a noite. Ele se aproximou e parou ao seu lado, olhando o céu. O Brasil tem as estrelas mais bonitas, disse ele quebrando o silêncio. Lá fora, eu sempre lembrava delas. Milena sorriu de leve. Talvez porque aqui seja o seu lar, respondeu. Os olhos dele encontraram os dela. Havia uma intensidade naquele olhar que a fez prender a respiração. Por alguns segundos, o mundo pareceu parar. Talvez, disse Alexandre com a voz baixa, e talvez eu esteja voltando para encontrar algo que nem sabia que tinha perdido. Milena engoliu em seco, desviando os olhos rapidamente. Sentiu que se demorasse mais naquele olhar, não conseguiria resistir ao turbilhão que se agitava dentro dela. Naquela noite, ao deitar-se, percebeu que algo havia mudado. Alexandre não era apenas o cunhado que chegava de longe para um reencontro familiar. Ele era um homem que mexia com seus sentidos de uma forma arrebatadora, perigosa e, mesmo sem querer admitir, Milena sabia que aquele retorno inesperado tinha o poder de transformar sua vida para sempre. O sol daquela manhã entrou pela janela do quarto, iluminando suavemente o rosto de Milena. Ela demorou alguns instantes para despertar, como se seu corpo quisesse permanecer preso aos sonhos que a confundiam. Na noite anterior, o olhar de Alexandre ainda pulsava em sua memória. Aquela intensidade a havia perturbado, e por mais que tentasse afastar a lembrança, parecia impossível não pensar nele. Levantou-se, vestiu um vestido leve e seguiu até a cozinha. Rogério já estava lá, mexendo no café, cantarolando uma melodia qualquer. O sorriso dele, tão natural e cheio de ternura, sempre fora motivo de conforto para Milena. Mas agora, estranhamente, junto ao afeto, havia também um peso de culpa. Dormiu bem? Ana perguntou Rogério, servindo-lhe uma xícara. Sim, claro, respondeu ela, forçando um sorriso. E você? Melhor impossível. É tão bom ter meu irmão aqui de novo. Parece que a casa ficou mais viva. Ele disse isso com tanto entusiasmo que Milena sentiu um aperto no peito. Não queria, em hipótese alguma, destruir aquela alegria. Amava Rogério, ou pelo menos acreditava que sim, mas a chegada de Alexandre tinha despertado algo novo, algo que ela não sabia controlar. Alexandre entrou logo depois, usando uma camiseta branca simples e calça jeans. O cabelo desalinhado denunciava que havia acordado há pouco. Mesmo assim, a presença dele parecia dominar o ambiente. Bom dia, família, disse ele, sorrindo. Que cheiro bom de café. Milena tentou evitar encarar diretamente seus olhos, mas quando ele se sentou à mesa, inevitavelmente seus olhares se cruzaram. Havia ali uma espécie de cumplicidade silenciosa, como se ambos soubessem que algo estava acontecendo, mesmo sem admitir em voz alta. Durante o café, Rogério falou animado sobre os preparativos do casamento. Queria que Alexandre fosse seu padrinho, e este, com um sorriso meio irônico, concordou prontamente. Claro, irmão, vai ser uma honra. Então, voltando-se para Milena, completou. Você terá 2 irmãos cuidando de você. Ela engoliu em seco, desviando os olhos. Aquela frase, dita de forma tão simples, ecoou em sua mente de um jeito estranho.
Nos dias seguintes, a rotina da casa se transformou. Alexandre ajudava Rogério em algumas tarefas, acompanhava-o em visitas e, nas horas vagas, acabava ficando próximo de Milena. Nunca havia uma intenção clara em seus gestos, mas a química entre os dois parecia inevitável. Uma tarde, enquanto Rogério trabalhava no escritório, Milena saiu ao jardim para cuidar das flores. Alexandre apareceu de repente, observando-a em silêncio por alguns segundos antes de se aproximar. "Você tem mãos delicadas", disse ele, apontando para as plantas que ela podava. "Parece que tudo floresce mais bonito quando você toca." Milena sentiu o rosto corar. "Eu só tento cuidar", respondeu nervosa. "Nada de especial. Engano seu." Ele se aproximou um pouco mais, a voz baixa, quase um sussurro. "Você tem algo que transforma o ambiente." Ela largou a tesoura, sentindo a respiração falhar. O silêncio que se seguiu era carregado, pesado e ao mesmo tempo magnético. Sentia o coração disparar, a pele arrepiar. Por um instante, acreditou que Alexandre fosse se aproximar ainda mais, talvez tocá-la. Mas ele recuou, desviando o olhar. "Desculpe", disse ele com um leve sorriso. "Não quero parecer invasivo. É só que você me lembra coisas que eu não via há muito tempo." Milena não conseguiu responder. Ficou ali, estática, vendo-o se afastar lentamente. À noite, o clima parecia mais leve. Rogério havia decidido levar Milena e Alexandre para jantar em um restaurante que adorava. O ambiente era descontraído e as risadas entre os irmãos enchiam a mesa. Milena tentava se concentrar na conversa, mas não podia ignorar os olhares sutis que Alexandre lançava em sua direção. Eram rápidos, quase imperceptíveis, mas cada um deles era como uma chama que incendiava sua pele. Em determinado momento, Rogério levantou-se para atender uma ligação. Ficaram apenas os dois. À mesa, o silêncio se instalou, incômodo e denso. Alexandre mexia no copo, evitando encará-la diretamente, até que finalmente falou. "Deve ser difícil para você me aturar por aqui." Milena franziu a testa. "Como assim?" "Ora, estou invadindo a vida de vocês. Um casamento prestes a acontecer, uma rotina organizada, e de repente eu chego bagunçando tudo." Ela sorriu, tentando parecer natural. "Não diga isso. Você é da família, Alexandre. Sempre será bem-vindo." Ele a encarou de um jeito diferente, um olhar firme, profundo. "Você fala como se acreditasse mesmo nisso." O coração dela disparou. Queria responder, mas naquele instante Rogério voltou, encerrando a conversa. Os dias continuaram a se desenrolar como uma corda esticada, prestes a se romper. Milena e Alexandre evitavam ficar sozinhos. Mas quando isso acontecia, o silêncio entre eles era tão eloquente quanto qualquer declaração. Certa manhã, Rogério precisou viajar a trabalho por 2 dias. Milena ficou responsável por organizar alguns detalhes do casamento e Alexandre ofereceu-se para ajudá-la. A princípio, ela recusou, mas ele insistiu. "Não é justo você cuidar de tudo sozinha. Me deixe ao menos carregar as caixas pesadas." Eles passaram horas juntos, entre lojas de decoração, floriculturas e reuniões rápidas. A cada gesto, a cada riso compartilhado, a barreira que Milena tentava erguer dentro de si parecia ruir. No final da tarde, voltaram exaustos para casa. Sentaram-se na varanda, cada um com um copo de suco, observando o céu que se tingia de laranja e rosa. O silêncio os envolveu de novo, mas dessa vez havia uma tensão diferente. "Milena", Alexandre começou hesitante. "Eu não deveria dizer isso, mas você me deixa confuso." Ela virou-se rapidamente, assustada. "Como assim? Eu cheguei aqui pensando apenas em reencontrar meu irmão, em celebrar o casamento de vocês, mas cada dia ao seu lado me faz questionar coisas que eu jamais deveria questionar." Milena sentiu o coração desabar no peito.
Alexandre, por favor, não fale isso. Eu sei, ele respondeu, com um suspiro pesado. É errado, mas não consigo evitar. Quando olho para você, parece que tudo à minha volta perde sentido. As palavras dele a atingiram como um golpe. Parte de si queria fugir, negar, esconder-se. Outra parte, porém, sentia-se aliviada por ouvir aquilo que no fundo também a consumia. Ela se levantou rapidamente antes que algo mais fosse dito. Não podemos ter essa conversa. Nunca mais. Entrou na casa apressada, deixando Alexandre sozinho na varanda, olhando o horizonte com um misto de desejo e dor. Naquela noite, Milena mal conseguiu dormir. As palavras de Alexandre ecoavam em sua mente, e quanto mais tentava reprimi-las, mais forte elas se tornavam. Estava prestes a se casar, havia feito promessas, planos, mas agora se via dividida, dilacerada entre a segurança do amor de Rogério e a intensidade proibida que Alexandre despertava em seu coração. Ela sabia que dali em diante nada seria simples. O retorno de Alexandre não era apenas uma visita de família. Era uma prova cruel, um desafio que poderia mudar todos os rumos de sua vida. E, no fundo, Milena temia não ter forças para resistir. Estou cansada, os olhos pesados pela insônia da noite anterior. Desde a conversa com Alexandre na varanda, nada mais parecia tranquilo dentro dela. As palavras dele ecoavam como um segredo inconfessável. E quanto mais tentava se convencer de que deveria esquecê-las, mais presentes elas se tornavam. Na cozinha, encontrou Alexandre sozinho, preparando café. Rogério ainda estava em viagem, e a ausência do noivo tornava o ambiente mais silencioso, quase intimista demais. Alexandre usava uma camisa aberta no peito, os cabelos desgrenhados, e aquele ar despretensiosamente sedutor fez Milena sentir o coração acelerar. "Bom dia", disse ele com um sorriso discreto. "Bom dia", respondeu tentando manter a voz firme. O cheiro do café fresco se espalhava, misturando-se ao perfume amadeirado que Alexandre exalava. Sentaram-se à mesa em silêncio por alguns minutos, até que ele falou: "Sobre o que aconteceu na varanda, eu não queria ter dito aquilo." Milena ergueu os olhos, surpresa, mas antes que pudesse responder, ele continuou: "Não porque não seja verdade, mas porque sei que isso só complica sua vida." Ela respirou fundo, tentando controlar a onda de sentimentos que a invadia. "Alexandre, eu vou me casar com seu irmão. Eu fiz uma escolha." "Eu sei." Ele a encarou com intensidade. "E é exatamente isso que me faz lutar contra o que sinto. Mas a cada dia fica mais difícil." As palavras pairaram no ar como uma confissão perigosa. Milena desviou o olhar, fingindo concentrar-se na xícara de café, mas por dentro sentia-se em chamas. À tarde, Milena decidiu ocupar a mente com os preparativos do casamento. Precisava escolher os convites, revisar a lista de convidados e acertar detalhes com a decoradora. Para sua surpresa, Alexandre se ofereceu para acompanhá-la. "Prometo não atrapalhar", disse ele rindo. "Além disso, sempre gostei de arquitetura e design. Talvez eu até possa ajudar." Milena hesitou, mas acabou aceitando. Passaram horas juntos, visitando gráficas e ateliês. Alexandre dava opiniões práticas, mas em vários momentos seus olhares se encontravam de uma forma que dizia muito mais do que palavras. Na volta, no carro, um silêncio carregado tomou conta. O rádio tocava uma música suave, e Milena mantinha os olhos fixos na estrada. De repente, Alexandre quebrou o silêncio. "Você já pensou se, talvez, esteja se casando pelas razões erradas?" O coração dela disparou. "Como assim?" perguntou sem coragem de encará-lo. "Digo, às vezes a gente escolhe a estabilidade, a segurança, mas não a verdadeira paixão." Milena ficou em silêncio.
Aquelas palavras eram como facas, porque tocavam exatamente na dúvida que a corroía. Quando chegaram em casa, já era noite. Milena desceu do carro rapidamente, tentando escapar da tensão, mas Alexandre segurou seu braço suavemente. Milena. Ela se virou assustada, e seus olhos se encontraram. Estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Milena sentiu uma força irresistível, puxando-a para ele, mas recuou no último instante. "Não faça isso", sussurrou com a voz trêmula. "Não podemos." Alexandre fechou os olhos por um momento, respirando fundo, e então soltou seu braço. "Você tem razão." Ele se afastou visivelmente abalado. "Mas saiba que não sou o único que está lutando contra isso." Milena entrou na casa com o coração em frangalhos. Na manhã seguinte, Rogério voltou de viagem. Estava animado, cheio de energia e trouxe presentes para Milena e Alexandre. A alegria dele era tão sincera que fez Milena sentir uma pontada de culpa ainda mais forte. Tentou agir naturalmente, mas percebeu que Alexandre evitava olhar para ela durante todo o café da manhã. Ao longo dos dias, as coisas ficaram ainda mais confusas. Alexandre se mostrava distante, talvez numa tentativa de se controlar, mas essa distância só aumentava a ansiedade de Milena. Ela o observava de longe, sentindo falta até mesmo dos olhares furtivos que trocavam antes. Certa tarde, Rogério precisou sair novamente para resolver questões do trabalho. Milena ficou em casa, organizando álbuns de fotos e escolhendo músicas para a cerimônia. Sentia-se sozinha, perdida entre papéis e lembranças, até que Alexandre apareceu na sala. "Precisa de ajuda?" perguntou. "Não." Respondeu, mas sua voz saiu fraca. Ele se aproximou, pegou um dos álbuns e começou a folheá-lo. As fotos mostravam momentos de infância de Rogério, viagens em família, encontros com amigos. Alexandre sorria ao relembrar algumas histórias. "Você vai ser muito feliz com ele", disse após alguns minutos. Rogério sempre foi o tipo de homem que sabe cuidar de quem ama. Milena sentiu os olhos marejarem. Não sabia se era pela ternura da frase ou pelo nó que se formava em sua garganta. "Eu sei", murmurou. Alexandre a olhou de um jeito profundo, como se tentasse decifrar sua alma. Então, sem pensar, Milena deixou escapar. "Mas às vezes, cuidar não é o suficiente." A frase pairou no ar, carregada de significado. Os dois se encararam e foi como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Alexandre se aproximou lentamente, sem dizer nada. Milena sentia o coração disparar, o corpo estremecer. Quando percebeu, ele estava tão perto que seus lábios quase se tocavam. Foi então que, num gesto instintivo, Milena recuou bruscamente. "Não!" exclamou a voz embargada. "Eu não posso trair o seu irmão." Alexandre fechou os olhos, respirando fundo, e se afastou, visivelmente perturbado. "Você tem razão." Sua voz saiu firme, mas carregada de dor. "Eu prometo que não. Vou mais cruzar essa linha." E saiu da sala, deixando Milena sozinha, com o coração acelerado e lágrimas nos olhos. Naquela noite, Milena deitou-se, mas não conseguiu dormir. O desejo queimava dentro dela, e a razão a prendia como correntes. Sonhava com o futuro que tinha planejado com Rogério. Mas, ao mesmo tempo, imaginava como seria se tivesse cedido aos lábios de Alexandre. No escuro do quarto, compreendeu uma verdade dolorosa. Já não era apenas um jogo de olhares, já não era apenas uma tentação passageira. O que sentia por Alexandre crescia a cada dia, como uma chama indomável. E, embora tentasse se convencer de que poderia resistir, no fundo, sabia que estava à beira de uma escolha capaz de mudar para sempre sua vida e a vida dos irmãos que tanto se amavam. A semana começou com uma agitação incomum. Rogério estava cada vez mais envolvido com os últimos preparativos do casamento e, por isso, passava muitas horas fora, cuidando de detalhes com fornecedores e parceiros.
Milena, por sua vez, tentava se manter ocupada, mas a presença de Alexandre tornava tudo mais complexo. Ele estava sempre por perto, discreto, silencioso, mas carregava consigo uma energia que a desequilibrava. Era como se cada gesto dele, cada sorriso, fosse uma provocação, involuntária. Milena se via dividida entre a fidelidade ao noivo e o desejo latente pelo cunhado. E esse conflito a consumia mais a cada dia. Naquela terça-feira, Rogério havia saído cedo para resolver questões do buffet. Milena ficou em casa, organizando lembrancinhas do casamento na sala. Alexandre apareceu pouco depois, com uma caixa de ferramentas na mão. A torneira da cozinha está pingando, disse, sério. Vou tentar consertar antes que vire um problema maior. Milena apenas assentiu, mas não conseguiu deixar de observá-lo enquanto trabalhava. O modo como ele se movia, a concentração nos olhos, a força das mãos, tudo nele parecia atraí-la de forma inevitável. Tentava se distrair, mas a cada vez que Alexandre erguia os olhos e a flagrava olhando, seu coração disparava. Quando terminou o reparo, Alexandre se aproximou dela, limpando as mãos com um pano. Pronto, problema resolvido, disse sorrindo. Pelo menos por enquanto. Obrigada, respondeu Milena, sentindo-se estranhamente nervosa. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Até que Alexandre quebrou a barreira. Milena, eu não consigo mais fingir que nada está acontecendo. Ela arregalou os olhos. Não diga isso, por favor. Mas é a verdade. Ele deu um passo em direção a ela. Eu sinto que você também está lutando contra isso. Milena se levantou apressada, caminhando até a janela como se buscasse uma fuga. Alexandre, eu amo o Rogério. Vou me casar com ele. Eu não duvido disso. Sua voz era firme, mas dolorosa. Mas também não posso negar o que sinto quando estou com você. Milena fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Você não entende. Se eu ceder, vou destruir a vida do homem que mais confia em mim. Alexandre permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois se aproximou e parou atrás dela. Milena podia sentir o calor de seu corpo, a respiração próxima. Era como se o ar ficasse rarefeito. Então me diga que não sente nada, murmurou ele, quase ao ouvido dela. Olhe nos meus olhos e diga que é só impressão minha. Milena virou-se lentamente, o coração batendo descompassado. Seus olhos encontraram os dele, intensos, quase suplicantes. Tentou falar, mas a voz falhou. Começou, mas as palavras não saíam. O silêncio foi a resposta mais reveladora. Alexandre ergueu a mão, como se fosse tocar seu rosto, mas recuou no último instante. Eu não quero te colocar contra o Rogério, disse, a voz carregada de emoção. Mas não consigo apagar o que sinto. Ele se afastou rapidamente, como se temesse perder o controle. Milena permaneceu ali, com o corpo trêmulo e a mente em caos. Nos dias seguintes, ambos tentaram manter distância. Rogério notava uma certa tensão no ar, mas atribuía ao estresse natural da proximidade do casamento. Para aliviar a mente, Milena decidiu visitar sua amiga de infância, Clara. Conversaram por horas e Milena quase se sentiu em paz. Mas bastou voltar para casa e encontrar Alexandre na sala, lendo um livro, para todo o turbilhão voltar. Ele levantou os olhos e sorriu de leve, como quem tenta manter a normalidade. Mas Milena sabia que aquele sorriso escondia tanto quanto revelava. Destino, porém, parecia querer brincar com eles. No fim de semana, Rogério precisou viajar novamente, dessa vez para resolver pendências em outra cidade. Ficaria fora por 2 dias. Confio em vocês dois para não deixarem a casa desmoronar. Brincou antes de sair. Milena sorriu sem graça, enquanto Alexandre apenas acenava.
Assim que o carro de Rogério desapareceu na rua, o silêncio tomou conta. Naquela noite, a chuva caiu forte. Milena estava na sala, assistindo a um filme qualquer, quando a energia elétrica acabou, mergulhando a casa na penumbra. Acendeu algumas velas e permaneceu sentada, tentando distrair-se. Alexandre apareceu pouco depois, segurando uma lanterna. Parece que a tempestade levou a luz embora, disse, aproximando-se. Milena sentiu o coração acelerar. A atmosfera era diferente, quase íntima demais. Quer um pouco de vinho? Perguntou ela, tentando quebrar a tensão. Aceito. Sentaram-se no sofá, as velas iluminando suavemente seus rostos. Conversaram por algum tempo, mas a cada minuto que passava, a proximidade se tornava insuportável. Em um momento de silêncio, Alexandre pousou o olhar sobre ela, sério, intenso. Milena, eu juro que tentei lutar contra isso, mas não consigo. Mas ela fechou os olhos, respirando fundo. Não fale. Mas antes que pudesse terminar a frase, ele se aproximou lentamente. O rosto de Alexandre estava a centímetros do seu, e Milena sentia o calor de sua respiração. O mundo pareceu parar. Era como se só existissem eles dois, envoltos na escuridão e no som da chuva. Então, no limite da razão, Milena afastou-se, bruscamente. Não! Exclamou, levantando-se. Eu não posso. Não posso fazer isso com o Rogério. Alexandre passou a mão pelos cabelos, frustrado. Você acha que é fácil para mim? Ele é meu irmão, Milena. Mas eu não mando no... Que sinto? As lágrimas escorriam pelos olhos dela. Eu também não. Mas precisamos ser fortes. Se cedermos, destruiremos tudo. O silêncio tomou conta novamente. Alexandre respirou fundo e se levantou. Está certo. Sua voz soava amarga. Eu vou me controlar. Ele saiu da sala, deixando Milena sozinha, com o coração em pedaços. Naquela noite, Milena não conseguiu dormir. Revirava-se na cama, atormentada pelo desejo que quase a dominara. O rosto de Alexandre, tão próximo do seu, não saía de sua mente. Ela sabia que a linha entre o certo e o errado estava cada vez mais tênue. E, no fundo, temia que, em algum momento, não tivesse mais forças para resistir. O silêncio daquela madrugada parecia carregar em si o peso de todos os segredos que Milena já havia tentado esconder. A casa estava mergulhada na penumbra. Apenas o som suave dos grilos e do vento batendo nas cortinas quebrava a calmaria. Rogério dormia profundamente ao lado dela, respirando pesado, alheio a qualquer tormenta que pudesse estar acontecendo a poucos centímetros de distância. Milena, entretanto, não conseguia pregar os olhos. O coração pulsava acelerado, como se lutasse contra o peito para escapar dali. A mente girava em círculos, trazendo de volta cada instante, cada toque, cada olhar que compartilhara com Alexandre. A lembrança da tarde anterior queimava como fogo em sua pele. O sorriso dele, o jeito como seus olhos a procuravam mesmo em meio a conversas banais, o calor do toque de suas mãos quando, sem querer, se encontravam. Era impossível negar que havia algo maior entre eles, algo que escapava do controle e da lógica. Virando-se na cama, Milena observou Rogério, o homem que ela escolhera para casar, com quem havia construído tantos planos, sonhado uma vida inteira. Ele sempre fora dedicado, amoroso, disposto a tudo para vê-la feliz. Mas por que então seu coração tremia apenas em pensar no irmão dele? Sentindo-se sufocada, levantou-se com cuidado, tentando não acordá-lo. Caminhou pelo corredor silencioso, descalça, até a varanda. O ar fresco da noite bateu em seu rosto, trazendo um breve alívio. Mas não durou muito, porque logo atrás dela surgiu uma sombra que já se tornara inconfundível. Também não consegue dormir? Alexandre perguntou, sua voz baixa e carregada de algo que parecia misturar cansaço e desejo. Milena estremeceu.
Seu corpo reconhecia a presença dele antes mesmo que a mente aceitasse. Virou-se devagar, encarando-o à meia luz. O cabelo estava um pouco bagunçado, e o olhar, aquele olhar parecia penetrar fundo em sua alma. Não, ela respondeu, quase num sussurro. Eu só precisava de um pouco de ar. Alexandre se aproximou, cada passo dele aumentando a tensão no ar. Ficaram lado a lado, olhando o céu estrelado. Mas era impossível fingir que apenas as estrelas ocupavam seus pensamentos. Milena, ele começou hesitante, como se cada palavra custasse a sair. Não sei até quando vou conseguir me controlar. Ela sentiu o estômago revirar. Um arrepio percorreu seu corpo da cabeça aos pés. Parte dela queria fugir, se esconder, evitar ouvir aquilo que tanto temia e desejava ao mesmo tempo. Mas a outra parte, a mais forte, precisava daquela confissão. Alexandre, sussurrou, mas ele a interrompeu. Eu tentei, acredite, eu tentei respeitar o meu irmão, a sua relação, mas não consigo mais fingir que não sinto nada. Desde que cheguei, tudo mudou. Você me consome, Milena. O coração dela bateu tão forte que teve medo de que o som acordasse Rogério no quarto ao lado. Não diga isso, ela pediu com a voz embargada. Isso é errado. Nós não podemos... Alexandre, no entanto, deu um passo à frente, aproximando-se dela até que seus rostos quase se tocassem. Ele não a tocou, mas a intensidade de sua presença era esmagadora. Errado seria viver uma vida inteira sem dizer o que sinto. Seus olhos fixaram-se nos dela, sem desviar. Eu sei que você também sente, Milena. Eu vejo em cada olhar, em cada gesto. Você não pode negar. As lágrimas arderam nos olhos dela. Negar seria mentir. E Milena não suportava mais mentir para si mesma. Eu sinto, confessou num fio de voz que quase desapareceu na noite. Mas isso não muda nada. Eu sou noiva do seu irmão, Alexandre. Ele não merece. Alexandre ergueu a mão, delicadamente, tocando o rosto dela. O calor do gesto fez Milena fechar os olhos por um instante, como se todo o mundo pudesse desaparecer naquela carícia. Ele não merece ser enganado, eu sei. A voz de Alexandre estava firme, mas carregada de dor. Mas você também não merece viver aprisionada em algo que não é verdadeiro. Milena sentiu as pernas fraquejarem. O coração queria correr para os braços dele, mas a razão gritava. O nome de Rogério. Um turbilhão a consumia. Eu não sei o que fazer. Ela confessou, deixando uma lágrima escorrer. Alexandre a puxou delicadamente para perto, abraçando-a. O corpo dela se encaixou no dele como se tivesse sido feito para aquilo. Por alguns segundos, Milena se permitiu descansar naquele abraço proibido, sentindo-se, paradoxalmente, segura e culpada ao mesmo tempo. Não precisamos decidir nada agora, ele murmurou, acariciando seus cabelos. Só não vamos, mas fingir que não existe nada aqui. Milena fechou os olhos, tentando se agarrar àquele instante. Mas, ao mesmo tempo, o medo de serem descobertos corroía por dentro. Rogério poderia acordar, poderia vê-los, e aquilo destruiria tudo. Com esforço, ela se afastou, limpando o rosto com as mãos. Eu preciso voltar, disse, com a voz firme, embora os olhos ainda brilhassem em lágrimas. Não podemos... Não agora. Alexandre não tentou detê-la. Apenas a observou com um olhar profundo, intenso, carregado de algo que Milena jamais esqueceria. De volta ao quarto, deitou-se ao lado de Rogério, que continuava dormindo em paz. Mas o coração dela estava em guerra. Pela primeira vez, Milena tinha certeza absoluta. Seu destino já não lhe pertencia mais. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som ritmado das ondas que vinham do litoral distante. Milena, deitada na cama ao lado de Rogério, olhava para o teto com os olhos abertos, incapaz de encontrar descanso. O coração latejava em um compasso descompassado,
trazendo à tona as lembranças ardentes dos momentos vividos com Alexandre. Desde aquela tarde no ateliê, em que o desejo que antes era apenas um sussurro se transformara em um fogo impossível de apagar, ela já não era a mesma. O toque dele permanecia em sua pele como se fosse uma marca invisível. Os olhos intensos lhe assombravam os pensamentos, e a sensação de estar viva, intensamente viva, havia tomado conta dela. Mas junto com o êxtase vinha a culpa. Rogério, deitado ao seu lado, respirava profundamente, tranquilo, alheio à tormenta que consumia sua noiva. Ele era o homem que sempre a havia apoiado, que a colocara nos braços quando ela desmoronava, que acreditava no futuro deles. E, no entanto, seu coração agora pulsava por outro. Milena virou-se para o lado, observando o perfil sereno de Rogério. Uma onda de remorso lhe atravessou o peito. "O que estou fazendo?" pensou, fechando os olhos com força, como se isso pudesse apagar o desejo que a corroía. Mas não adiantava. O nome de Alexandre era uma melodia insistente que ecoava dentro dela. Na manhã seguinte, Milena tentou agir normalmente. Preparou o café da manhã, arrumou flores frescas sobre a mesa e esperou que Rogério acordasse. Ele estava animado. Iria resolver pendências no trabalho e depois passaria parte do dia fora. Para Milena, aquilo significava um alívio. Assim que ele saiu, ela respirou fundo, tentando encontrar algum equilíbrio. Mas não demorou até que Alexandre surgisse na porta da cozinha, com aquele sorriso que parecia conhecer cada segredo seu. "Bom dia, Milena", disse ele, com a voz rouca de quem ainda não havia falado com ninguém naquela manhã. "Bom, é dia", respondeu ela tentando soar firme, mas seu tom vacilante a entregava. Os dois se encararam por um instante, como se uma conversa silenciosa estivesse acontecendo entre seus olhares. Alexandre deu alguns passos à frente, aproximando-se lentamente, até estar tão perto que Milena pôde sentir o perfume dele. "Não consegui parar de pensar em você", confessou baixinho. Milena fechou os olhos, sentindo a confissão arder em seu coração. Ela queria fugir, mas o corpo não obedecia. "Alexandre, não podemos", sussurrou com a voz trêmula. Ele ergueu a mão e acariciou o rosto dela com delicadeza, como se fosse algo sagrado. "Eu sei que não deveríamos, mas o que sinto por você é mais forte do que qualquer regra", disse, aproximando-se ainda mais, até seus lábios roçarem os dela. Milena cedeu. O beijo foi intenso, carregado de urgência e proibição. Cada toque trazia à tona a chama que eles tentavam sufocar em vão. Quando finalmente se afastaram, estavam ofegantes, os olhos marejados de emoção. "Isso vai nos destruir", murmurou Milena, com lágrimas se formando. "Ou vai nos salvar", respondeu Alexandre com firmeza, "porque o que temos é verdadeiro." Naquela noite, Rogério percebeu a inquietação da noiva. Enquanto jantavam, ele tocou sua mão e perguntou: "Está tudo bem, Mi? Você anda distante, pensativa. Aconteceu alguma coisa?" O coração dela quase parou. Milena sorriu, tentando parecer convincente. "É só cansaço, Rogério. Tenho pensado demais nos preparativos do casamento. Acho que estou sobrecarregada." Ele apertou sua mão com carinho. "Eu posso cuidar de tudo. Você sabe disso. Não quero que fique estressada. Nosso casamento deve ser um momento de alegria." Milena quase chorou diante da bondade dele. A mentira doía, mas era a única forma de esconder a verdade que poderia arruinar tudo. Alguns dias depois, Alexandre convidou Milena para acompanhá-lo até a praia ao entardecer. Disse que precisava conversar e ela, apesar da consciência do perigo, aceitou. Sentaram-se na areia, o mar diante deles, refletindo os tons alaranjados do pôr do sol. "Eu pensei em ir embora", confessou Alexandre, quebrando o silêncio. "Achei que seria mais fácil para você, para nós, mas não consigo. A ideia de partir e deixar você aqui me dilacera."
Milena sentiu as lágrimas deslizarem. Eu não sei o que fazer. Amo Rogério, mas com você é diferente. É como se eu tivesse descoberto uma parte de mim que estava adormecida. Alexandre segurou sua mão, entrelaçando os dedos. Eu não quero roubar a felicidade de ninguém, Milena. Mas também não quero viver fingindo que não sinto isso. Talvez seja errado, mas e se for o certo para nós? As palavras pairaram no ar como um desafio. Milena se viu em um abismo entre o amor tranquilo e seguro de Rogério e a paixão arrebatadora que Alexandre representava. Na volta para casa, a tensão entre os dois era palpável. Ao chegarem, encontraram Rogério já os esperando na sala. Ele sorriu ao ver a noiva e o irmão juntos. Foram passear? Ed perguntou inocente. Sim, fomos à praia, respondeu Milena, controlando a respiração. Precisava de um pouco de ar. Rogério a beijou na testa, sem desconfiar de nada. Mas Milena sentiu o coração disparar. A qualquer momento, tudo poderia ruir. Nessa mesma noite, após Rogério se recolher, Milena foi até a varanda para respirar. Alexandre já estava lá, sentado, como se a esperasse. Eu não consigo mais fingir, disse ele, levantando-se e se aproximando. Cada vez que olho para você, sinto que o mundo inteiro desaparece. Ela tentou resistir, mas o desejo venceu. Beijaram-se novamente, desta vez com ainda mais intensidade. Suas mãos exploravam-se com urgência, os corpos clamando por proximidade. Se continuarmos assim, alguém vai descobrir, disse Milena ofegante. Então que descubram, respondeu Alexandre com a voz grave, porque eu não vou abrir mão de você. Milena sentiu-se dividida. O peso da escolha pairava sobre ela, razão ou desejo, segurança ou paixão. Mas naquele instante, tudo o que importava era o calor dos braços de Alexandre e a sensação de estar viva como nunca antes. E assim, naquela madrugada, Milena e Alexandre cruzaram a linha que os separava. Entregaram-se completamente um ao outro, em uma mistura de paixão e desespero. Cada beijo, cada carícia era marcado pela consciência do perigo, mas também pela certeza de que estavam vivendo algo que não poderia ser apagado. Quando amanheceu, Milena encarou o próprio reflexo no espelho. Seus olhos mostravam uma mulher, diferente. Não mais apenas a noiva dedicada, mas alguém que carregava um segredo capaz de mudar todos os destinos. E, no fundo do coração, ela sabia, não havia mais retorno. Fosse um lembrete cruel de que ela estava caminhando por uma estrada perigosa demais para voltar. Na manhã seguinte, o sol brilhou intensamente, como se zombasse da escuridão que a consumia por dentro. Rogério preparava o café da manhã, animado, cantarolando baixinho enquanto passava manteiga no pão. Milena observava a cena, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Aquele homem tão dedicado não fazia ideia da tempestade que se aproximava. "Dormiu bem, amor?" perguntou Rogério, entregando-lhe uma xícara de café. "Dormi sim", respondeu ela com a voz embargada. "E você?" Como uma pedra. Ele riu. "Acho que a presença do meu irmão me trouxe uma paz que eu não sentia há tempos. É bom ter a família reunida." Milena quase sufocou com o peso das palavras. Família. Era exatamente isso que ela estava destruindo. Alexandre surgiu logo em seguida com os cabelos ainda úmidos do banho e cumprimentou os dois com um sorriso descontraído. Para qualquer um seria apenas um gesto banal, mas para Milena foi como se o chão fugisse debaixo dos seus pés. Ao longo dos dias, o clima entre eles se tornou um jogo silencioso de olhares e disfarces. Na presença de Rogério, fingiam ser apenas futura cunhada e cunhado recém-chegado, trocando frases superficiais e educadas. Mas quando os olhos se encontravam por acaso, um universo inteiro de sentimentos não ditos explodia no silêncio. Alexandre parecia cada vez mais à vontade na casa.
participando das refeições, ajudando Rogério em alguns projetos e até mesmo puxando conversas longas com Milena quando os dois ficavam sozinhos. "Você sabe que está brincando com fogo, não sabe?" sussurrou Milena certa vez, no quintal, quando Rogério havia saído para comprar algumas coisas. Eu sei", respondeu Alexandre, a voz grave e baixa. "Mas não consigo me afastar de você. Não depois do que aconteceu." Ela virou o rosto, tentando evitar o olhar dele. Mas era inútil. Cada palavra, cada gesto, cada mínima lembrança fazia sua pele arrepiar. À noite, quando deitava ao lado de Rogério, Milena sentia o coração dilacerar-se. O noivo a abraçava, fazia planos para o casamento, falava sobre a lua de mel que sonhava em realizar. Ela ouvia tudo em silêncio, enquanto a mente vagava para os beijos roubados com Alexandre, para as mãos dele explorando seu corpo com urgência e desejo. Um dia, incapaz de suportar, ela tentou se abrir. "Rogério, você já teve medo de estar errando? Errando? Como assim? De estar tomando uma decisão precipitada, de se enganar sobre seus sentimentos?" Ele riu suavemente, sem entender a profundidade daquilo. "Amor, todo mundo tem dúvidas às vezes, mas eu nunca tive certeza de nada como tenho de você." As palavras dele cortaram Milena por dentro. O amor de Rogério era genuíno, inabalável, e ali estava ela, dividida entre o dever e o desejo, entre o que era certo e o que parecia inevitável. Certa noite, Alexandre a encontrou sozinha no jardim, olhando para o céu estrelado. O silêncio entre eles foi preenchido por uma tensão densa, quase palpável. Ele se aproximou devagar, como se temesse que qualquer movimento brusco fosse quebrar o feitiço que os cercava. "Milena", murmurou, "eu não aguento mais. Fingir. Alexandre, por favor", ela suplicou com lágrimas nos olhos. "Se Rogério descobrir, ele nunca vai nos perdoar. Eu não quero viver uma mentira. Eu te quero de verdade." Milena respirou fundo, os olhos fixos no céu, como se buscasse respostas entre as estrelas. "Mas eu já pertenço a ele." Mesmo ao pronunciar aquelas palavras, o coração dela gritava o contrário. Alguns dias depois, Rogério organizou um jantar para apresentar Alexandre a alguns amigos próximos. Milena, impecável em um vestido vermelho, sentia o coração acelerar a cada vez que os olhos de Alexandre se prendiam nos dela durante a noite. As risadas, as conversas e os brindes enchiam o ambiente, mas dentro dela só havia caos. Alexandre, discreto, mantinha-se ao lado do irmão, mas em momentos breves e furtivos, seus olhares se encontravam e denunciavam a chama que queimava em segredo. Quando a noite terminou, Rogério adormeceu rápido, cansado pela confraternização. Milena desceu até a cozinha para beber água e encontrou Alexandre encostado na bancada, como se a esperasse. "Eu não consigo mais", ele disse, a voz carregada de emoção. "Fingir que nada existe entre nós está me matando." Milena fechou os olhos, o coração em desespero. "Alexandre, se continuarmos, vamos destruir o Rogério. Talvez a verdade doa, mas viver uma mentira é ainda pior." Ela não respondeu. O silêncio deles foi mais eloquente do que qualquer palavra. Os dias seguintes foram ainda mais pesados. Milena já não conseguia olhar para Rogério sem sentir a culpa esmagando cada pedaço dela. Ao mesmo tempo, a ausência de Alexandre, nos momentos em que evitava cruzar o caminho dela, a corroía por dentro. Era um beco sem saída. A cada escolha, ela perdia algo. Se permanecesse com Rogério, sufocaria o desejo avassalador que sentia por Alexandre. Se cedesse ao amor proibido, destruiria o homem que confiava nela cegamente. Na última noite daquele mês, Milena chorou silenciosamente até adormecer. Sabia que em breve teria que tomar uma decisão, e qualquer uma delas deixaria marcas impossíveis de apagar.
A noite caía sobre a cidade, silenciosa e pesada como um segredo que não queria ser revelado. Milena permanecia sentada à beira da cama, os olhos fixos na janela, enquanto a lua se erguia lentamente no céu. O coração dela batia acelerado, uma mistura de ansiedade e medo, pois sabia que o momento da decisão final havia chegado. Ela não poderia mais fugir do destino que construíra com suas próprias escolhas. Rogério ainda estava na sala, caminhando de um lado para o outro. O peso da traição da esposa o esmagava, mas ao mesmo tempo havia nele uma chama de amor que insistia em não se apagar. Ele se lembrava de cada detalhe da vida que construíram juntos, dos planos, das viagens, das risadas em dias simples. Mas, acima de tudo, lembrava-se do olhar de Milena, aquele brilho que sempre o fez acreditar que ela era a mulher da sua vida. Alexandre, por outro lado, sentia-se dividido entre a razão e a paixão. Ele sabia que havia ultrapassado todos os limites ao se envolver com Milena, esposa do seu melhor amigo. E mesmo assim, a lembrança dos beijos, dos toques e da intensidade daquele amor proibido queimava em sua pele como uma marca impossível de apagar. Naquela noite, o destino uniria os três pela última vez. Milena desceu as escadas lentamente, os passos ecoando no silêncio da casa. Rogério ergueu os olhos e, ao vê-la, sentiu uma mistura de dor e esperança. Ela estava linda, mas ao mesmo tempo parecia abatida, como se carregasse sobre os ombros um fardo pesado demais. "Precisamos conversar", disse ela, a voz firme, embora trêmula por dentro. Rogério respirou fundo e assentiu. Sim, precisamos. Eles se sentaram frente a frente. O silêncio inicial parecia mais eloquente do que qualquer palavra. Então, Milena começou. "Eu não vou negar o que aconteceu. Alexandre e eu nos envolvemos. Foi errado, eu sei. Mas eu não posso simplesmente fingir que nada existiu." Rogério fechou os olhos por um instante, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. "Você tem ideia do quanto isso me destruiu? De quantas noites eu fiquei acordado me perguntando: em que momento eu deixei de ser suficiente para você?" "Não foi isso, Rogério", Milena rebateu com a voz embargada. "Você sempre foi tudo para mim. Eu só me perdi." O silêncio se instalou novamente. Ambos sabiam que Alexandre também precisava estar ali. E como se o destino tivesse ouvido, a campainha tocou. Rogério se levantou, hesitante, e abriu a porta. Alexandre estava lá, com o olhar carregado de culpa e determinação. "Podemos conversar?" perguntou ele, num tom quase suplicante. Rogério deu espaço e Alexandre entrou. A tensão no ar era quase insuportável. Os três estavam agora na sala, frente a frente. O peso da verdade pairava sobre eles. Alexandre foi o primeiro a falar. "Rogério, eu nunca quis te trair. Nunca planejei isso. Você é mais que um amigo para mim, você é um irmão, mas eu não consegui resistir ao que senti." Rogério o encarou, o olhar ardendo de mágoa. "E isso justifica roubar a mulher do seu melhor amigo?" Alexandre baixou a cabeça. "Não há justificativa, só a verdade. Eu a amo." Milena fechou os olhos, as lágrimas finalmente escorrendo. Rogério ficou em silêncio por alguns segundos, tentando digerir aquelas palavras. "Você a ama?" repetiu num tom quase irônico. "E você, Milena? O que sente por ele?" A pergunta cortou o ar como uma lâmina afiada. Milena respirou fundo, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. "Eu..." hesitou. "Eu amo vocês dois, de maneiras diferentes." Rogério deu uma risada amarga. "Não existe isso, Milena. Ou é um ou é outro." O coração dela doía. Nunca imaginou estar dividida daquela forma. Com Rogério tinha a segurança, a cumplicidade, o amor construído ao longo dos anos.
Com Alexandre havia a paixão, o fogo, a intensidade que a fazia sentir-se viva de um jeito quase insuportável. A discussão se prolongou madrugada adentro. Vozes erguidas, lágrimas, confissões. Tudo estava sendo posto à mesa, sem máscaras. Eu não quero perder você, Milena. Rogério disse finalmente, num tom quase infantil de desespero. Mas também não sei se consigo viver com essa ferida. Eu também não quero te perder, respondeu ela soluçando. Mas o que aconteceu com Alexandre foi real. Eu não consigo simplesmente apagar. Alexandre permaneceu em silêncio, respeitando o momento, mas a cada palavra de Milena, seu coração se enchia de esperança. No fim, Milena tomou a palavra decisiva. Eu preciso de tempo. Se eu escolher ficar com você, Rogério, será porque realmente quero, não por obrigação. E se eu escolher Alexandre, será porque não consegui mais lutar contra o que sinto. Rogério a encarou profundamente. E até lá, o que espera? De mim, que me permita respirar, pensar, e que confie no amor que tivemos até aqui. Ele assentiu, mesmo com a dor corroendo por dentro. Alexandre, por sua vez, apenas disse, seja qual for sua escolha, eu vou respeitar. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Milena se distanciou dos dois, mergulhando em si mesma, tentando compreender seu coração. Caminhava pela cidade, lembrava-se dos momentos com Rogério, a ternura, o companheirismo, e em seguida sua mente a levava até Alexandre, com a intensidade, o desejo, a sensação de se perder em cada toque. As noites eram as piores. Ela sonhava com os dois, acordava suada, perdida entre o amor e a paixão. Até que numa manhã chuvosa, a resposta finalmente veio. Milena chamou os dois para encontrá-la. Estavam tensos, ansiosos. Quando ela surgiu, havia em seus olhos uma clareza que até então não existia. Eu pensei muito e finalmente sei o que quero, começou. Rogério e Alexandre prenderam a respiração. Eu não quero viver em mentira, nem em dúvidas. O que eu tive com você, Rogério, foi verdadeiro e sempre será. Mas eu percebi que já não sou a mesma mulher de antes. Eu preciso de algo diferente, preciso me sentir viva, e encontrei isso em Alexandre. Rogério fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo. Alexandre a olhou, incrédulo, o coração disparado. Eu sinto muito, Rogério, mas eu escolho Alexandre. O silêncio foi esmagador. Rogério levantou-se, respirou fundo e com a voz embargada disse, então eu espero que pelo menos vocês sejam felizes, porque eu vou precisar de muito tempo para me recompor. Ele saiu, deixando um vazio que ecoou pela sala. Milena desabou em lágrimas, mas Alexandre a segurou com força, prometendo que faria daquela escolha algo digno. Nos meses seguintes, Rogério desapareceu da vida deles, viajando para longe em busca de paz. Milena e Alexandre viveram sua paixão às claras, mas nunca esqueceram do peso do que custou aquele amor. Milena sabia que o futuro era incerto, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava vivendo a verdade do seu coração. E entre lágrimas e desejo, ela finalmente se permitiu entregar-se ao que o destino havia lhe oferecido. Mesmo que isso tivesse sido construído sobre as ruínas de um amor que jamais deixaria de existir.